Vou fazer aquele bolinho de nozes que já há tanto tempo não faço, mas que é uma delícia. Vamos começar com a receita. 4 ovos. Uma cenoura. Esta já está descascada, mas a cenoura deve ter entre as 120 gramas e as 150 gramas. Não muito mais que isso, nem menos que isso, porque eu acho que é aquele balance, como dizem os ingleses, é opa, que às vezes falham umas palavras de português, aquele equilíbrio de nozes e cenoura. Então, uma cenoura dos 120 às 150 gramas. Vocês, quanto mais cenoura colocarem no bolo, mais úmida o bolo vai ser, mais úmido o bolo vai ser, ok? Por isso, não convém muito mais que as 150, porque senão começa a ficar muito úmido e depois vocês, parece que ele nunca mais está cozido. Pronto. Aqui está a minha cenoura, tinha 125 gramas, está aqui. Uma laranja, vou precisar da raspa e do sumo. 200 gramas de farinha, que eu pus aqui a minha balança para ser tudo mais fácil, tudo mais rápido. Vamos lá descomplicar. Eu tenho aqui açúcar mascavado, se vocês puderem também usem o açúcar mascavado, é mais saudável, não fica tão doce, mas tem outros nutrientes que o açúcar refinado não tem. Este por acaso não é mascavado, porque eu acabei com ele no último bolo e só tenho aqui o açúcar amarelo. Mas é melhor ainda assim de cor branco, ok? Mas fica ainda melhor se vocês puserem o mascavado. E depois vou precisar de 150 gramas de nozes. Nozes que eu torro, ponho a torrar, que assim é mais fácil. Coloco a torrar um bocadinho no forno, depois deixo arrefecer e trituro assim numa destas maquinetas. Eu não trituro muito, porque eu ainda gosto de sentir aqueles bocadinhos de noz. E agora aqui uma dica que não foi mais que um acidente. O que é que aconteceu? Uma vez, já muito lá atrás, estava a fazer este bolinho e acontece que eu não tinha nozes suficientes. Eu só tinha para aí 100 gramas de nozes e pensei, opa, agora estou com a ideia do bolo, vou fazer o bolo, de alguma maneira vou fazer. E então, o que é que eu fiz? Eu tinha 100 gramas de nozes e depois coloquei um bocadinho de pinhões, que era o que eu tinha, e coloquei também um bocadinho de amêndoa e um bocadinho de caju. Assim, eu pensei, um bocadinho de cada nunca vai dar muito estrago. E não é que o bolo ainda fica melhor quando eu coloco esses outros frutos secos. Por isso hoje, o que é que eu fiz? 100 gramas de noz, meti uma colher de sopa de pinhões, uma colher de sopa de caju e assim o género de uma colher de sopa também de amêndoas. Meti tudo para torrar no forno, depois de arrefecer, coloquei aqui, triturei tudo, ok? No total tem 150 gramas. Se vocês fizerem só com nozes, está tudo bem, vai ficar uma delícia na mesma. Outra coisa que eu me esqueci de vos dizer, que leva e é opcional, mas eu vou-vos dizer que isto faz toda a diferença. Se vocês nunca experimentaram esta especiaria, vocês devem experimentar todas. Esta é muito usada agora, mas a primeira vez que eu a vi, eu vou-vos mostrar aqui. Alguém sabe o que é isto? São assim umas sementinhas que depois nós abrimos e tem umas bolinhas dentro. Eu agora abro-a e dentro dela há um género de umas sementinhas. Eu vou colocar só aqui algumas sementes para vocês verem. Mas isto tem para aí umas 12 sementes cada. Estão a ver ali as sementes? Tem para aí 12 sementes cada vagezinha destas. Então, estas sementes são um cardamomo. A primeira vez que eu vi cardamomo foi em Moçambique há 20 anos atrás. E era para fazer um bolo, exatamente. E então o que é que eu fiz ao cardamomo? Eu tirei as sementinhas de uma vagem e coloquei aqui também. Mas vocês podem usar um pilão. Sabem o que é um pilão? Um almofariz. Um almofariz é aquelas moldinhas de pedra que têm um pilão e que esmagam as especiarias, esmagam alhos. Os africanos usam muito aquilo. E qualquer cozinheiro top tem uma coisa daquelas. Então, vamos começar por fazer 4 ovos e agora açúcar.
açúcar é 200 gramas, mas eu vou colocar, quanto é que é 10% de 200? 20 gramas. Façam umas contas, eu acho que eu não sou muito má a matemática. 200 gramas menos 10% são 180. Eu vou fazer esta receita com 160. Ou seja, vou retirar 20% do açúcar. Porquê? Porque eu acho que a laranja já fica doce e a cenoura também ajuda a adoçar. 160, certinho. Pronto. Agora, vou raspar aqui a minha laranja toda. Vocês já sabem que a laranja também é daquelas coisas, laranja e limão eu adoro. E se vocês gostarem de sentir a laranja, usam assim um raspador mais raro. Se vocês não gostarem, usem aquele mais fininho, que só sentem um bocadinho do aroma, mas não sentem a laranja propriamente dita. Eu gosto. Este bolo é muito, muito, como é que é dizer? Cheio de sabores, cheio de sabores. Agora, vou raspar a laranja. Vou raspar a cenoura. Então, vamos agora mexer isto tudo. O que é que falta? Canela. Se vocês gostarem muito de canela, ponham muito. Se não gostarem, não ponham. Se gostarem pouco, ponham à vossa medida. Mas eu coloco assim uma colher de chá bem rasa, mas rasa para meios. Ok? 200 gramas de farinha, gente. Neste caso, eu estou a usar farinha com fermento, mas ainda vou colocar um bocadinho de fermento, mais. Sim, uma colher de... Opa, já foi a mais. Uma colher rasa de fermento. 200 gramas, vou tirar. Tá. 200 gramas. Agora vou colocar mais um bocadinho de fermento, assim uma colherzinha rasa. E agora vou colocar uma pitadinha assim, estão a ver? De bicarbonato de soda. Pronto. Tá. Estão todos os ingredientes que é preciso para este bolo. Já posso tirar isto daqui. Está tudo bem. Então é assim, de base ela tem 17 centímetros. E de topo ela tem, acho que é 20. 20. E de altura ela tem 6,5. Portanto, estão aqui as medidas. Esta foi a forma que eu fiz aquele bolinho que vos pus aqui no Facebook e que pus ali no Instagram e no Instagram e no Facebook. Agora, tenho uma pergunta para fazer. Ó Vera, o que é que achas? Faço nesta. Esta tem 22 centímetros de diâmetro. Porque eu queria experimentar também, porque este tipo de bolo também fica muito bonito. Assim baixinho, tipo uma tarte, sabem? Fica muito bonito. Depois polvilhamos com açúcar em pó, pomos umas nozes caramelizadas e também fica muito linda. Portanto, eu peguei aqui um bocadinho de manteiga, como vocês sabem, e unto o fundo da forma. Essa parte toda a gente sabe. E essa parte toda a gente sabe que se não fizer bem feita, que não vai correr bem, vai ter azar. Quando é assim bolinho tradicional, eu gosto de fazer a de buraquinho. Outra coisa que vocês podem pôr no topo deste bolo, em vez de ser o açúcar em pó, só aquele bocadinho de açúcar em pó, é nem uma colher de sopa e é de açúcar em pó. Como eu estou a cortar muito no açúcar, eu nem vos sugiro o outro topping, a outra cobertura, porque a outra cobertura tem muita gordura e muito açúcar, por isso. Mas se vocês forem do tipo golosos, eu vou-vos dar uma pista. Eu vou-vos dar o que é que eu costumo não. O que é que fica bem também aqui, que eu acho que nunca fiz esse top, essa cobertura. Mas eu sei que é muito usada no bolo de noz, no bolo de cenoura, é muito usada. O que é? É creme
queijo, aquele queijo creme ou creme queijo, como se diz em inglês, o cream cheese, e batê-lo com açúcar e um bocadinho de limão, para ficar assim, cortar um bocadinho aquele efeito tanto do açúcar como do queijo. Mas como eu quero reduzir as gorduras e o açúcar, então nem faço isso. Pronto, o meu forno está ligado, 160 graus, pré-aquecido. Vamos fazer umas amêndoas caramelizadas, que não tem nada que saber, mas que sabendo ainda menos tem que saber. Quando vocês fizerem têm que ter muito cuidado, porque sabem que caramelo é muito perigoso. Por isso, usem um garfinho, tenham cuidado de não se queimarem. E outra coisa que eu vos queria dizer é que usem um prato e untem-no com um bocadinho de óleo. Só uma pinguinha. Porquê? Porque ajuda a não colar, ok? Colocam assim um fininho de óleo, só uma coisinha de nada. Passam um guardanapo, só para ganhar aqui um bocadinho de antiaderente, fazer assim um coisa antiaderente, e poupam papel vegetal, ok? Poupam papel vegetal assim, porque assim vocês não precisam de papel vegetal, colocam só assim o prato com um bocadinho de óleo. E agora, o caramelo é deixá-lo fazer. Vocês, é evidente, se gostarem do caramelo assim mais escurinho, deixem ficar o caramelo mais um bocadinho. Se gostarem dele assim mais douradinho, meio tempo. Se gostarem dele assim mais ao caramelo, mais fininho, então tenham cuidado, porque isto passa de meio para abril, não abrir e fechar olhos. Ok? Eu meti aqui o açúcar e normalmente eu não mexo com colher, não mexo com nada, porque senão ainda é mais esse que pendura na colher. É só deixar a coisa derreter. Não sei se dá para ver, já está a ficar caramelo. Estão a ver? E eu acho que não vou querer mais, porque a panela está quente e ainda ajuda a ficar mais. Ponham assim de lado. Estão a ver naquele bocadinho? Eu também quero me queimar. Pronto. Ponham assim de lado. E agora, coloquem uma noz de cada vez. Deem a volta. Assim um bocadinho. Batam assim um bocadinho e colocam ali. Outra. Estão a ver? Não tem nada que saber. Dá para ver? Dá para ver, pô? Dá. É só passar aqui, está tudo bem. Batem e pop. E agora é esperar que o bolo asse, deixá-lo arrefecer um bocadinho. Eu, quando ele assa, fica sempre aí uns 5 minutos na forma. Eu não desenformo logo, porque ele ainda fica ali aqueles 5 minutos a cozer um bocadinho. E então, passados 5 minutos, eu desenformo e depois, quando estiver frio, eu coloco olha que bonitas, que brilhantes que estão. Estão a ver que bonitas que ficam? Vou-vos dar um conselho. Coloquem as nozes só quase na hora de servir o bolo. Porquê? Porque as nozes em contacto com o bolo, começa o caramelo por baixo a derreter um bocadinho e depois fica aquele espaço à volta da noz, assim meio molhadinho, e fica sem o açúcar. Não se vê aquele açúcar branquinho. E fica bonito, é aquele contrastezinho do açúcar branco com a noz por cima, fica beleza, como diz a minha irmã.